Olá, axé a todos, eu sou Sara de Oxum e hoje eu gostaria de trazer um tema da decepção na nossa vida sobre o aspecto espiritual, as decepções da vida. Quem nunca se sentiu decepcionado profundamente por alguém que tinha em autoestima, alguém que amava, alguém que fazia parte do seu ciclo de amizades ou mesmo familiar, né? A decepção, ela é uma dor tão profunda das pessoas que a gente ama, que ela causa uma dor que muitas vezes silencia a nossa crença no ser humano, né? A gente deixa de acreditar que é possível amar as pessoas ainda. Só que se a gente for analisar a decepção assim, olhando ela pelo ponto de vista da espiritualidade, ela tem um fator bem relevante no sentido de que ela é uma ferramenta de libertação. Muitas vezes a gente se sente preso em ciclos na vida da gente que já deram sinais mais de uma vez de que eles são ciclos que se encerraram, e a gente, por um motivo de carência afetiva, de apego excessivo, a gente não percebe esses sinais. Então a espiritualidade, na sua sabedoria, muitas vezes nos coloca numa situação onde a gente se decepciona, onde cria uma situação que a gente acaba vendo aquilo que a gente até então não queria ver, para a gente abrir mão de pessoas ou de situações que nos causam mal e a gente não quer aceitar. Nem sempre é sobre os outros, na maioria das vezes é sobre nós mesmos. A carência afetiva faz com que a gente crie uma ilusão de algo que não existe. E aí a gente para e analisa que será que é culpa do outro ou fui eu que criei uma falsa expectativa? Fui eu que me iludi imaginando que a pessoa pudesse suprir as minhas carências, que eu fantasiei algo que não existia. Então nem todos estão na mesma sintonia. E a espiritualidade nos mostra exatamente isso. Ela deixa a gente ver aquilo que a gente não está querendo enxergar. Ela traz situações para a nossa vida onde a gente vai ter que encarar a realidade e deixar a nossa fantasia, a nossa vontade de que as pessoas ou que as situações sejam exatamente como a gente imagina que seja a nossa necessidade, para a gente ver realmente a realidade de fato como de fato o ser humano é, falho e muitas vezes usurpando dessa nossa carência a nossa essência, tirando de nós aquilo que muitas vezes a gente não faz pela gente, mas a gente deixa de fazer por nós e coloca em evidência o outro. Aí, como nem todos nós estamos no mesmo grau de evolução, nem todos nós temos a mesma sintonia, a gente não vai pensar e sentir igual. A ilusão que a gente cria em relação aos outros, muitas vezes, é o nosso ego inflado ali, tentando ter o controle sobre as ações alheias. E quando a gente percebe que não tem e não há a possibilidade de ter, aí vem a decepção. Aí você olha um dia para o lado e vê uma pessoa que se diz: eu não conheço essa pessoa, eu não reconheço essa pessoa. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia que isso acontecesse. Mas é como eu falei, a espiritualidade encontra a forma correta de nos mostrar que nós estamos nos iludindo, que nós estamos criando expectativas para achar que nós temos o controle de tudo, inclusive do que o outro sente,
inclusive do que o outro pensa. Mas cada ser é único, cada indivíduo traz a sua essência. E como eu falei, a gente não está necessariamente no mesmo nível de evolução. Nós não estamos no mesmo nível vibracional. Então é natural que a gente ande um mais adiante, talvez outro mais atrás e assim por diante. Como a espiritualidade não comete erros, quem se engana com nossos erros, com os nossos sentimentos somos nós mesmos, o outro serve de ferramenta. Uma ferramenta, na verdade, até são professores muitas vezes para a gente aprender as lições, para a gente ver que a decepção quebra essa ilusão que a gente criou, né? E o plano espiritual permite essa decepção para que a gente perceba, assim, para arrancar às vezes a gente de um lugar, de uma situação e colocar a gente em outra situação, entende? De repente do convívio de outras pessoas. A gente aprende que nem sempre tudo que a gente quer ter perto de nós é o melhor para nós. A gente se questiona, né? Por que o fulano fez isso? Eu não merecia que isso acontecesse comigo. E na realidade, a pergunta que a gente deve fazer é: o que eu tenho que aprender com isso? Por que a vida trouxe essa situação ou essa criatura do dia para a noite se transformou, que na realidade a gente sabe que não é uma transformação, mas é a gente tirar aquela venda dos olhos e ver realmente como as pessoas são. E não criar falsas expectativas. E eu sempre costumo dizer que não é culpa do outro. Quem criou as expectativas foi você. Se eu me iludir que eu posso ter a perfeição de alguém, isso é infantilidade minha, né? Dentro do karma, a gente tem os nossos resgates espirituais, né? Então, assim, não justifica as falhas, não justifica os erros, não. Mas nos dá a compreensão para remetermos novamente lá no início, da humildade acima de tudo. E, sinceramente, existem pesos que a gente coloca na nossa bagagem da vida e a gente insiste em carregar. Aquela velha história, você está carregando uma mala cheia de pedras e você vai carregar ela até quando você quiser. E se eu largar uma mala? E se eu tirar as pedras? Não fica mais leve a minha caminhada? Então eu acho que esses encerramentos de ciclos, principalmente relacionado a pessoas, nos desperta para essa realidade. Você não é obrigado a ficar numa situação aonde você não consegue ser feliz e você coloca a responsabilidade do outro na tua felicidade. As escolhas são suas. A gente precisa entender que amar não significa aceitar abusos, não significa que você tem que aceitar tudo para ter esse seu preço para ter alguém. Não, mas para mim ter uma pessoa do meu lado eu tenho que aceitá-la como ela é. Dá licença. Até onde o que ela é não está fazendo você deixar de ser quem você quer ser, tá? Porque se a vida é feita de escolhas, eu carrego as malas cheias de pedras que eu quiser, porque as que eu sentir que são demais, eu posso deixar pelo caminho. Então, a cura, ela vem através da dor, muitas vezes, como a gente diz, a Joana de Ângeles diz, que a doença é o depurativo da alma. As decepções, elas são os alertas da espiritualidade para encerrar ciclos e iniciar fases novas na nossa vida. Mas a dor está ali, a dor se instalou. O que eu faço? Olha, perdoar é algo assim divino. A prece nos remete à fé que liga as nossas energias ao plano espiritual superior,
aonde vêm as ferramentas para que nós possamos nos libertar daquela dor. Esquecimento não faz parte do perdão. Perdão é lembrar sem doer. Agora, dentro da espiritualidade existem as ferramentas para nos ajudar, e uma delas se chama os banhos energéticos e a limpeza espiritual que a gente costuma fazer nas casas espíritas, nas casas espiritualistas, nos terreiros. Por quê? Porque aquilo ajuda a fazer com que aquele campo vibracional que está contaminado energeticamente por essa dor, por essa decepção, que faça aquela remoção daquela carga energética. Mas no nosso dia a dia, o nosso trabalho é no aprendizado do que aquela lição trouxe para nós. Não desejando e cultuando o mal, menos ainda a vingança, porque aí a gente começa a instalar um campo vibracional muito maior e muito pior do que a dor da decepção, né? Libertar aquela pessoa do nosso sentimento. Por quê? Porque enquanto eu pensar com raiva, enquanto eu pensar com ódio, eu tô ligada naquele campo vibracional baixo. A partir do momento que eu dobro meus joelhos perante a espiritualidade, humildemente, e peço que me tragam, que me alcancem as ferramentas necessárias para que, embora a dor seja grande, que ela sirva de lição e me mostrem o que eu tenho que aprender com isso. Os banhos com as ervas ajudam muito. O contato direto com a espiritualidade, seja numa gira, seja no tomar um passe na casa espírita, isso tudo vai quebrando essa energia, vai dissipando essa energia astral densa, pesada que se instalou ali. E principalmente, quando você aprende uma lição amarga dessa, lembrar que a gente não precisa repetir os mesmos erros. A gente aprende, mas a gente muda. E a mudança acontece primeiramente em mim e depois isso vai refletir ao meu redor. Então, no dia de hoje, que a nossa lição seja não criar muitas expectativas em relação às pessoas. Não é culpa delas se elas não são o que a gente deseja que elas sejam. Talvez a gente também não seja exatamente o que os outros esperam. Mas entender que estamos numa escola espiritual que é a vida e todos somos alunos nela. Uns um pouquinho mais adiantados, outros um pouquinho mais atrasados. E na nossa caminhada a gente vai reencontrar essas pessoas. A gente vai se encontrar com afins do passado, com resgates delicados, mas estar sempre atento para saber que nós temos a nossa escolha. Nós carregamos as malas e as pedras que nós desejamos carregar. E também descarregamos, deixamos no caminho aquilo que nos incomoda a hora que nós desejarmos. Que Oxalá abençoe as nossas caminhadas e as nossas escolhas e que nós consigamos nos libertar de sentimentos que ainda nos oprimem, porque ainda nós deixamos o controle da nossa vida nas mãos dos outros. Na hora que a gente entende isso, a gente pega as rédeas e, abençoados pela espiritualidade, a gente segue nosso caminho. Muito obrigado, axé a todos.